Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani e hoje nós vamos falar sobre o que ninguém te conta sobre os Spitz. Bem, eles são fofinhos, eles são pequenininhos, eles são fáceis de carregar, não é? Eles costumam não ter muito cheiro de cachorro, então eles parecem assim um bichinho de pelúcia. E aí muitas pessoas acabam comprando essa raça sem conhecer alguns aspectos que são importantes antes de você adquirir um Spitz. Então a gente vai falar hoje sobre esses detalhezinhos que eu tenho contato todos os dias em atendimentos comportamentais. Então, primeiramente, eles são muito inteligentes, eles aprendem fácil, eles gostam de jogos, eles gostam de atividades de treino, então eles aprendem uns truquezinhos bem legais, como dar patinha, ficar em pezinho, fazer rodar, eles são bem dispostos a isso, eles têm muita energia, então eles são ótimos para serem treinados, e até não só são ótimos, como eles precisam ser treinados, e eles precisam de bastante atividade mental, como, por exemplo, atividades de enriquecimento ambiental, e eu vou deixar um link de um vídeo com algumas ideias. Outra coisa que poucas pessoas falam, ou talvez falem, mas minimizem o problema, é que é uma raça que late muito, mas late muito mesmo, tá? Então, muitas vezes a gente pensa nessa raça como um cachorro de companhia para apartamento, justamente pelo seu tamanho, mas muitas vezes o seu latido pode ser um problema, porque como eles latem muito, acaba trazendo reclamações de vizinhos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma descrição que eu peguei de um site falando sobre a raça. E olha só que interessante como ele fala, mas não fala a verdade. Então, olha o que está escrito aqui. Eles são dinâmicos, alegres, estão sempre atentos e alertas para estímulos ao seu entorno. O que isso significa? Significa que eles têm uma tendência a ser reativo. Eles estão sempre prestando atenção em tudo, eles são sensíveis a qualquer ruído e a resposta a esse ruído pode ser latido. E se você fizer sem querer, né, acabar recompensando alguns latidos, por exemplo, que é uma raça que tende a latir, ok? E aí, se ele late e você fornece comida para ele, por exemplo, oferece carinho, oferece atenção, você pode ter um Spitz que late demais para pedir tudo. Você está comendo, ele está latindo, você está preparando o alimento dele, ele está latindo, tudo ele está latindo. E aí você, de repente, começa a ter problema com o vizinho por causa disso. Então, a gente precisa treinar esse cão para evitar que ele lata. Então, a gente não pode ficar recompensando esses latidos. E também saber que, ainda assim, ele pode ser muito latidor pela questão da sensibilidade aos ruídos à sua volta. Uma outra coisa que estava nesse texto que eu li sobre Spitz é que eles têm uma tendência a ser bastante territoriais, né? E isso pode indicar que eles podem ser possessivos, e eles podem mesmo. A gente atende muito caso de Spitz que é possessivo, tá? Outra característica da raça é que eles são bastante impulsivos. Então, se eles são muito atentos, eles também têm um metabolismo que favorece eles reagirem muito rápido. Eles são, assim, talvez meio parecidos com os pinchers peludos. Então, eles são impulsivos. Eles não é difícil eles se irritarem com algo e evoluírem rapidamente para mordida, por exemplo. Então, na minha rotina, é muito comum eu atender Spitz que está mordendo seus tutores. Muitas vezes eles podem morder por razões pequenas, sabe? Por exemplo, na manipulação do seu corpo. Então, você vai tentar limpar uma orelha, vai tentar mexer na patinha, e esse cachorro pode morder. Pode morder. Ele pode pular as etapas de avisos, né? Muitas vezes o cão, antes de morder, ele tem alguns sinais mostrando incômodo, né? Como, por exemplo, rosnar, o olhar para o lado, são sinais que o cão está dizendo que não está confortável. O Spitz pode facilmente ir direto para a mordida. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, e justamente por isso ele pode não ser uma grande ideia de ser dado para crianças.
que é o próximo tema que nós vamos falar. Eles não são muito bons para crianças, gente. E é muito comum ser um cão comprado para crianças, até porque a criança, ela gosta de cachorro pequeno, ela pede cachorro pequeno. Por quê? Porque ela quer carregar no colo. Mas o Spitz não gosta desse excesso de toque, de você ficar pegando no colo e ficar o tempo... Ele não gosta disso, ele não é uma raça que tem esse perfil. Então, é muito fácil de acontecer acidentes quando você tem uma criança e um Spitz. Eu lembro de uma vez, em uma consulta, em que eu estava trabalhando com um filhote de Spitz. Esse Spitz ainda era muito bebezinho. E durante o meu atendimento, esse Spitz estava deitado dormindo. E aí eu estava falando alguns conceitos, algumas coisas importantes sobre a raça, e de repente a criança, que tinha uns 5 anos, ela catou esse cachorrinho que estava deitado e botou ele em pé. Do nada. O cachorro estava deitado, ela botou em pé. E o cachorrinho, o filhotinho ficou olhando, tipo, onde é que eu tô? O que foi isso? E aí eu até conversei com a criança, que não era uma atitude boa de se fazer, que ele estava dormindo. Então, esse tipo de comportamento da criança, associado com esse comportamento intenso do Spitz, pode causar alguns acidentes no futuro. Então, não é uma raça muito indicada para crianças, apesar das crianças adorarem a raça. Outra questão, então, eles podem ser reativos muito fácil, justamente por conta desse metabolisminho acelerado que eles têm. Não é difícil eles serem reativos. Aí você junta sensibilidade a ruídos, com impulsividade e com latido, com fácil, né, latidos fáceis, aí você bota esses Spitz morando num apartamento e aí você mora no centro. E aí lá no centro tem ônibus, tem carro, tem moto, tem cachorro grande, cachorro pequeno, gente gritando, gente vendendo no seu... É uma explosão de estímulos para esse cão e é muito fácil ele ficar reativo. Tanto que Spitz é uma raça que eu atendo demais, gente. É uma das raças que a gente mais atende. Tanto pela popularidade dela em cidades grandes, né? Por ela ter um porte pequeno e ser bem desejado por isso, como pelo fato de que em cidades grandes o estímulo é muito intenso. Então a gente tem muitos Spitz que são reativos e para que a gente evite isso, a gente precisa socializar e habituar eles muito bem desde pequenininho. Outra questão importante, tá? Eles têm várias questões de saúde que precisam ser levadas em conta. Especialmente por cruzamentos que talvez não sejam da melhor forma feitos, né? Às vezes a gente não tem tanto controle sobre as linhagens e a gente acaba tendo alguns Spitz que estão muito doentes no Brasil. Então, quais são as tendências da raça? Eles têm tendência a colapso de traqueia, alterações gástricas, e essas alterações gástricas, às vezes, só são manifestadas por coprofagia, que é o ato de comer fezes. Então, eu atendo alguns Spitz com coprofagia e muitas vezes, quando eu vou tentar entender a causa, eu acabo descobrindo que há uma causa gástrica, que é uma causa de má nutrição, que a gente precisa trabalhar. Então, é muito comum da raça. Eles têm algumas questões ortopédicas, como luxação de patela, displasia coxofemoral e problemas de coluna. E eu já consegui atender um Spitz que tem os 3 problemas junto. E aí, qual é o problema disso? A dor que esse indivíduo sente e que ele não vai manifestar para você de forma fácil, porque eles são muito resistentes no sentido de expor o seu desconforto, mas eles podem se tornar, por motivo de dor, reativos, latidores e sensíveis a estímulos. Então, junta aqui o problema clínico que eles costumam ter com algumas tendências que já é da raça e você pode muito fácil ter um cachorro reativo. Tanto que, bom, já faço isso em todos os atendimentos de todas as raças, mas em Spitz, toda vez que eu atendo um cão que tem reatividade, eu sempre vou procurar alterações em joelho, quadril e coluna. E muitas vezes eu encontro pelo menos uma delas, e eu não estou falando de cães idosos, estou falando de cachorros, às vezes, de menos de 1 ano. Cachorros com 8 meses que já têm alterações ortopédicas. Então, são fatores bem importantes para levar em conta, e também pensar que isso tudo pode gerar um grande custo, né? Para você administrar tudo isso, uma ração especial para a questão gástrica, ou então ter que fazer fisioterapia, acupuntura, para lidar com questões ortopédicas. Então, é uma coisa que a gente tem que se preparar. Bem, era isso que eu tinha para falar a respeito de Spitz.
Não quero te desanimar sobre a ideia de ter um Spitz, porém, são coisas que você precisa saber sobre a raça. Se você curtiu aí o conteúdo, dá um like pra gente aí, pra gente saber que você tá curtindo os conteúdos, que vai vir muita coisa aí pela frente, ok? Até mais!